Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Em um hospital onde o tempo parece ter parado, um enfermeiro se vê cercado pela solidão e pelo peso da história. Nas longas noites de trabalho, seus ouvidos estão atentos a um eco que sussurra segredos obscuros, vindo de uma ala desativada, repleta de memórias inquietantes. O que ele encontrará ao cruzar a porta desse espaço esquecido poderia mudar para sempre sua compreensão sobre vida e morte. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. O enfermeiro da ala desativada ainda está lá. Eu sou enfermeiro há 5 anos e a vida me trouxe para um hospital que parece ter parado no tempo. Fica na periferia da cidade, um edifício antigo, com tijolos corroídos e janelas que refletem a melancolia do céu cinzento. É um lugar onde o passado se mistura com o presente em cada corredor, em cada cheiro de antisséptico velho e poeira acumulada. Apesar do desgaste, ele ficou marcado em minha memória por várias razões, tanto pelas vidas que ajudei a salvar, quanto pelas que, infelizmente, não consegui. Desde o primeiro dia, a ala desativada no 3º andar sempre foi um tema de conversa entre a equipe. Dizem que, em tempos remotos, funcionou como uma sessão de internação psiquiátrica. Por muitos anos, ela ficou em completo silêncio, uma área proibida, guardando histórias que preferíamos não explorar. As portas de ferro enferrujado e as grades nas poucas janelas que não estavam bloqueadas por tábuas de madeira eram um lembrete constante de um tempo em que a medicina era mais crua, mais isolada. Por ser um dos poucos a fazer a cobertura noturna regularmente, acabei me adaptando à solidão das longas horas entre as sombras dos corredores. O ambiente, por si só, parecia sussurrar lembranças, um coro inaudível de vozes passadas que a brisa fria da madrugada parecia carregar. Foi numa noite particularmente tranquila de outono que tudo começou a mudar. Eu estava sozinho na estação de enfermagem do 2º andar, o tic-tac monótono do relógio de parede sendo o único som audível. Organizava alguns prontuários antigos, a luz amarelada do abajur criando um pequeno círculo de conforto no vasto breu. De repente, ouvi. Os primeiros passos, firmes, arrastados, pareciam vir do andar de cima, do coração da ala desativada. A princípio eu pensei que fosse um dos médicos mais velhos, talvez fazendo uma ronda extra ou verificando algo em algum escritório esquecido. Mas quando olhei pela janela e notei que não havia luzes acesas além do meu andar, nem no estacionamento, nem nas ruas desertas ao redor, um pesado frio percorreu minha espinha. Era uma sensação que não vinha do ar-condicionado, mas de dentro, um arrepio que se espalhava da nuca até os dedos. O eco dos passos parecia se arrastar, lento e calculado, misturando-se ao silêncio opressor da noite, como um sussurro distante que ganhava corpo. Na noite seguinte, a experiência foi confrontadora. Os passos se tornaram mais frequentes, mais nítidos. Não eram mais apenas um eco. Junto a eles comecei a ouvir murmúrios indistintos, quase como lamentos abafados ou conversas sussurradas que eu não conseguia decifrar. Era como se a parede entre a realidade e o inexplicável estivesse se tornando mais fina. A sensação de uma presença, de uma força invisível, me cercava, fazendo meu coração disparar a cada novo som. Aquela noite foi longa. A curiosidade, misturada com uma dose crescente de pavor, me impulsionou. Com uma lanterna de mão, pequena, mas a única fonte de luz portátil que eu tinha, subi as escadas para a ala desativada. O feixe de luz dançava nas paredes úmidas e descascadas, revelando a extensão do abandono. As paredes estavam nuas, manchadas por infiltrações e pelo tempo. O ar era denso, pesado, com um cheiro adocicado e úmido, como de mofo misturado a algo metálico, enferrujado, preso ali por muito tempo. Cada passo meu ecoava, e eu jurava ouvir meus próprios passos sendo duplicados, como se alguém estivesse logo atrás de mim. Mas não havia nada. Nenhum vestígio, nenhuma sombra que justificasse os barulhos, apenas o eco de uma história que parecia me observar de cada canto escuro, de cada porta fechada. Na madrugada seguinte, assim que a rotina recomeçou e os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu,
Conversei com alguns colegas sobre o que tinha ouvido. Eles riram e disseram que o hospital era assombrado, um conto de fadas antigo para novatos. Eu, um homem de ciência, não acreditava em fantasmas. Meu trabalho lidava com fatos, diagnósticos, tratamentos. Mas cada passo que ecoava à noite, cada sussurro que parecia vir daquele andar abandonado, parecia me provocar, me desafiar. A ideia de que poderia haver alguém ou algo na ala desativada começou a se enraizar em minha mente, transformando a descrença em uma dúvida inquietante e a dúvida em um medo que eu não conseguia racionalizar. As semanas que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Eu comecei a evitar a estação de enfermagem do segundo andar, preferindo a do primeiro, mais movimentada, mas a solidão da madrugada sempre me alcançava. Os sons se tornaram mais ousados, mais próximos. Não eram mais apenas passos ou murmúrios. Comecei a ouvir o som de um carrinho de medicação rodando nos corredores do terceiro andar. O ranger de portas se abrindo e fechando, e uma vez, o som inconfundível de um sistema de chamada de enfermeira sendo acionado, embora todos os equipamentos na ala desativada estivessem desconectados há décadas. Verifiquei as instalações elétricas, os disjuntores, tudo. Não havia falha aparente, não havia razão lógica. Meu sono ficou comprometido. Sonhava com a ala desativada, com faces desfiguradas nas janelas gradeadas, com as vozes chamando meu nome de um jeito melancólico e urgente. Acordava suado, com o coração batendo forte e a sensação de que não era apenas um sonho, mas uma visita, uma intromissão daquele lugar em minha mente. Eu me sentia exausto, física e mentalmente. O peso daquelas noites estava me consumindo. Numa noite particularmente fria, uma daquelas em que a neblina baixa e densa envolvia o hospital, tornando-o ainda mais isolado, eu decidi que precisava de uma resposta. Precisava verificar a ala uma última vez, não por curiosidade, mas por uma necessidade urgente de exorcizar aquela presença, ou ao menos de confrontá-la. Era a única forma de me libertar. Com o raciocínio prático de um enfermeiro acostumado a lidar com emergências e o desconhecido, eu me preparei mentalmente. Levei minha lanterna mais potente, um rádio para manter contato, se a rede funcionasse lá em cima, e até um pequeno kit de primeiros socorros, caso a situação escapasse ao meu controle e eu me machucasse em alguma estrutura deteriorada. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés, o som amplificado pelo silêncio sepulcral. O ar gelado daquele andar parecia cortar a respiração. No corredor escuro que levava à entrada da ala desativada, os passos começaram de novo. Mas desta vez não eram distantes. Eram mais fortes, mais próximos, como se alguém estivesse caminhando na mesma direção que eu, a poucos metros de distância. O som era cadenciado, quase rítmico, e eu me sentia estranhamente compelido a ir em frente. Era como se uma força invisível me puxasse, ou talvez a minha própria necessidade de desvendar o mistério me impulsionasse. Cheguei à porta dupla da ala desativada. As grades de ferro enferrujadas estavam entreabertas, o que era incomum, já que eu sempre as encontrava fechadas, presas por uma corrente velha. Respirei fundo, sentindo o cheiro pesado e adocicado invadir meus pulmões, e empurrei uma das portas. O ranger metálico ecoou por todo o andar, um som que parecia se estender por uma eternidade. A luz da lanterna dançou pelo espaço, revelando o corredor principal, longo e vazio. E então, eu o vi. Por um instante, a imagem me fez paralisar. No final do corredor, parado na esquina, onde antes ficava a antiga sala de triagem psiquiátrica, estava um enfermeiro. Ele usava um uniforme branco desbotado, com um cap que parecia ser de outra época, diferente dos nossos uniformes modernos. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos, os olhos, eram vazios, mas transmitiam uma calma perturbadora, uma resignação profunda. Ele não era uma figura ameaçadora no sentido tradicional. Não havia raiva ou agressão em seu semblante. Havia apenas uma tristeza infinita, uma quietude que parecia ter durado por décadas. Ele fez um leve movimento de cabeça, um gesto sutil, quase imperceptível,
como se estivesse me convidando a me aproximar, a juntar-me a ele. Eu estava paralisado pelo terror, incapaz de mover um músculo, mas uma sensação ainda mais profunda me atingiu como um soco no estômago. A sensação de que eu o conhecia. Não de vê-lo antes, mas de compreendê-lo de alguma forma íntima. Ele não era um espectro qualquer. Ele era um espelho, uma projeção do que eu poderia me tornar. Ou talvez do que muitos de nós, enfermeiros, nos tornamos ao longo do tempo. Naquele instante, a ideia de que aqueles que trabalharam ali, em meio a tantas vidas sofridas, tantas experiências tristes e pacientes esquecidos, ainda podiam estar vagando, presos àquele lugar, assim como eu estava preso à minha rotina noturna, começou a fazer sentido. Não era um fantasma gritando por vingança, mas uma alma, ou uma energia, que simplesmente não conseguiu seguir em frente, condenada a reviver um ciclo de cuidados e dores eternamente. O terror não vinha da ameaça, mas da identificação, da compreensão de que aquele destino era uma possibilidade inquietante para qualquer um de nós que dedicamos a vida a este ofício. Acordei na minha cama, não na ala desativada, mas no meu apartamento, um doce reflexo do sol da manhã iluminando o hospital lá fora. A ala desativada permaneceu desativada e os passos não voltaram. Pelo menos não de forma audível. Nos dias seguintes, enquanto ouvia as conversas banais dos colegas, percebi que havia algo em mim que mudara. A experiência não foi um sonho passageiro, mas uma marca indelével. Passaram-se semanas e o eco daquela noite, daquele olhar, daquela resignação, ainda atormenta meus sonhos e meus pensamentos diurnos. A preocupação é que esses sonhos, essa inquietação, não sejam só meus. Sinto que as histórias dos que partiram, dos pacientes e dos cuidadores que passaram por este hospital, nunca realmente nos deixam. Elas se infiltram nas paredes, no ar, em nós. Às vezes, enquanto caminho pelos corredores à noite, sentindo a solidão e o peso das vidas que se entrelaçam aqui, me pego pensando: estaria eu gentilmente caminhando rumo ao mesmo destino do enfermeiro que vi naquela noite? Torcendo para que, ao findar minha turna, eu não me torne apenas o espectador da minha própria sombra, mas parte dela. A linha entre o que é real e o que é o peso psicológico da profissão, da dor alheia, se tornou turva. As preocupações e o peso daquela experiência ainda pairam sobre mim, deixando-me com a inquietante certeza de que, não importa quantos registros médicos preenchamos, quantos sorrisos forçamos ou quantos braços seguramos, sempre haverá uma parte de nós ligada ao que foi deixado para trás. Todos nós temos algum tipo de dor que ecoa na escuridão, esperando ser vista. E talvez, no fim, é essa dor que nos prende, muito depois de o nosso turno ter terminado. Nem tudo que ouvimos pode ser explicado. O que restou das histórias daqueles que passaram? É possível que nossas experiências nos conectem, mesmo depois que a vida se vai. Algumas questões permanecem sem resposta, pairando no ar como um sussurro perscrutador. O enfermeiro agora carrega cicatrizes invisíveis, um lembrete constante da fragilidade da existência. Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.